Prepare-se para uma jornada de redescoberta, onde desvendaremos a complexa teia do falso self feminino, um conceito profundamente explorado por Carl Jung e seus seguidores. Este roteiro não é apenas um vídeo, é um convite para confrontar as sombras que obscurecem a verdadeira essência da mulher, para libertar-se das correntes invisíveis que aprisionam o potencial e para florescer em toda a sua autenticidade. O eco silencioso de uma existência editada. Imagine por um instante a vida de uma mulher que aprendeu a arte de se camuflar, de se moldar às expectativas alheias, como um camaleão que se adapta ao ambiente. Ela não é a estrela exuberante, nem a rebelde indomável. Ela é a filha, a esposa, a profissional exemplar, aquela que parece ter nascido com um manual de instruções sobre como agradar a todos. Desde a tenra idade, ela desenvolveu um radar emocional incrivelmente preciso, capaz de detectar as mínimas vibrações de aprovação ou desaprovação no rosto daqueles que a cercam. A tensão nos ombros do pai, o cansaço disfarçado no sorriso da mãe, a impaciência sutil no tom de voz do chefe, cada um desses sinais se torna um gatilho para uma série de ajustes internos, para uma orquestração complexa de palavras e ações destinadas a apaziguar, a acalmar, a evitar o conflito a todo custo. Não é que ela não tenha sentimentos, longe disso. Sua sensibilidade é, na verdade, sua maior dádiva. No entanto, ela aprendeu cedo demais que expressar essa sensibilidade abertamente é um ato de insubordinação, um convite ao caos, uma ameaça à frágil harmonia que ela tanto se esforça para manter. Desvendar a ilusão, reclamar a autenticidade neste vídeo, vamos mergulhar nas profundezas do falso self feminino, explorando as raízes psicológicas, sociais e culturais desse fenômeno tão comum quanto devastador. Iremos desconstruir a narrativa da boa menina, da mulher perfeita, daquela que sacrifica seus próprios desejos em prol da felicidade alheia. Com a ajuda de Carl Jung, Donald Winnicott, Gabor Maté, Judith Herman, Marie-Louise von Franz e outros luminares da psicologia e da psicanálise, desvendaremos os mecanismos ocultos que perpetuam essa ilusão e ofereceremos um caminho para a libertação, para a reconexão com a verdadeira essência, para a construção de uma vida autêntica e significativa. Antes de prosseguirmos, quero convidá-la a se inscrever em nosso canal e ativar as notificações. Ao fazer isso, você se junta a uma comunidade de mulheres que estão trilhando o caminho da autodescoberta, do empoderamento e da transformação. Além disso, você terá acesso a conteúdos exclusivos, a insights valiosos e a ferramentas práticas que a ajudarão a desvendar o seu próprio falso self e a florescer em toda a sua autenticidade. O que acontece quando o amor se torna condicional? A pergunta que ecoa silenciosamente na alma de cada mulher que se identifica com essa história é: o que acontece quando só somos amadas enquanto estamos desaparecendo? Quando a nossa essência é sufocada em nome da conveniência alheia? Quando a nossa voz é silenciada em prol da harmonia familiar, da aprovação social, do sucesso profissional? Não é necessário gritar para desaparecer. Às vezes, basta sorrir, basta ceder, concordar, se anular em prol do bem-estar alheio. Basta vestir a máscara da perfeição, da calma, da serenidade, mesmo quando o caos ruge em nosso interior. O falso self como mecanismo de sobrevivência. A formação do falso self não é fruto de manipulação consciente, mas de uma inteligência emocional precoce, um mecanismo de sobrevivência. A criança percebe que há partes de si que incomodam: a raiva, a frustração, o choro, o excesso de vitalidade, e então ela começa a editar essas partes, a moldar-se às expectativas do ambiente. Donald Winnicott, o renomado psicanalista infantil, descreveu esse fenômeno como a criação de um falso self, uma camada protetora que atua como intermediária entre o mundo e o verdadeiro eu. Esse falso self não é um disfarce, uma mentira deliberada. É uma adaptação funcional, uma estratégia engenhosa para garantir a aceitação e o amor em um ambiente que emocionalmente não acolhe a inteireza da criança.
O conflito entre autenticidade e vínculo. Gabor Maté, o médico e escritor canadense conhecido por sua abordagem compassiva e integrativa da saúde mental, descreve esse fenômeno como um conflito entre autenticidade e vínculo. Desde cedo, toda criança busca duas coisas essenciais: autenticidade, a expressão genuína de quem ela é, e apego, a sensação de ser amada, aceita, pertencente. Quando essas duas necessidades entram em conflito, o apego vence. A criança sacrifica sua autenticidade para manter o amor, porque para a psique infantil, ser rejeitada, ser abandonada, é o mesmo que morrer. O corpo. Nunca esquece o que a mente silencia. Aos poucos, essa filha boa se torna especialista em não precisar. Ela não exige, não perturba, não chora, pelo menos não na frente de ninguém. Sua dor é silenciosa, sua necessidade disfarçada. Ela acredita que para ser amada precisa ser leve e por isso carrega sozinha o peso de seu desaparecimento. A sociedade, por sua vez, a recompensa por isso. Elogia sua maturidade, sua empatia, sua calma. Mas esses elogios são concessões que dizem: continue assim, seu desaparecimento nos favorece. Ser boa, então, vira sinônimo de ser menos. Menos intensa, menos confusa, menos real. E o eu autêntico vai sendo silenciado, não por maldade, mas por conveniência. Ela não mente, apenas deixa de se mostrar. E um dia, ela não sabe mais se está sorrindo por vontade ou por hábito. O corpo fala, mesmo quando a mente silencia. O corpo fala e quando não falamos por nós mesmos, ele fala por nós. Por fora tudo parece bem. A filha boa está calma, funcional, controlada. Mas por dentro, algo range silenciosamente. Ela acorda cansada, tem dificuldade para relaxar. O sono é leve, a mente pesada. Não há um evento traumático específico para justificar o desconforto. E é justamente isso que torna tudo mais confuso. O corpo é o inconsciente tornado carne. A medicina psicossomática já demonstrou que emoções reprimidas não desaparecem. Elas se armazenam nos músculos tensionados, no ritmo da respiração, na digestão interrompida, no sistema imunológico enfraquecido. O corpo arquiva o que a mente não pôde processar. Judith Herman, a renomada psiquiatra e pesquisadora especializada em trauma, fala da traição da memória corporal, quando o corpo se lembra de tudo o que foi emocionalmente ignorado. Aquela filha que nunca pôde expressar raiva começa a desenvolver enxaquecas crônicas. Aquela que sempre foi agradável começa a ter crises de ansiedade em ambientes aparentemente tranquilos, não por capricho, mas porque seu sistema nervoso nunca desligou. Desde pequena, ela aprendeu a estar sempre em alerta, a escanear rostos, tons de voz, sutilezas. Essa hipervigilância virou seu modo padrão de operação. E quando o ambiente se acalma, o corpo entra em pânico porque a paz externa nunca garantiu segurança interna. Permita-se um momento de reflexão. Respire fundo e conecte-se com as sensações do seu corpo. Onde você sente a tensão? Onde você se sente livre? Quais emoções estão presentes neste momento? Ao se conectar com seu corpo, você está abrindo as portas para a sabedoria do seu inconsciente, para a verdade que reside em seu interior. As raízes culturais do silenciamento feminino. Toda adaptação revela algo sobre o ambiente em que ela surgiu. Se tantas mulheres aprenderam a silenciar seus desejos, suas frustrações e até mesmo seus talentos, quem se beneficiou disso? A filha que não reclama, não exige e não confronta, torna-se conveniente. Ela facilita os relacionamentos familiares, a harmonia no lar, o bom funcionamento da escola, o sucesso nos ambientes de trabalho. Mas essa facilidade é construída às custas da própria verdade. Na base desse processo está o amor condicional, aquele que depende de desempenho. Desde cedo, a filha percebe que é mais aceita quando agrada, mais valorizada quando cede, mais elogiada quando se sacrifica. Esse amor não a vê, ele a utiliza. Ela se torna um espelho para os desejos dos outros,
não um canal para sua própria expressão. E a cultura patriarcal reforça esse modelo em todos os níveis. Da literatura à televisão, dos contos de fadas às novelas, o arquétipo da mulher ideal é passiva, bela, compreensiva. A boa menina é premiada com aceitação. A que ousa ser inteira é rotulada de difícil, dramática, desequilibrada. O arquétipo da donzela e a individuação feminina. Na psicologia analítica, isso se conecta com os arquétipos coletivos do feminino. Marie-Louise von Franz, a renomada psicóloga junguiana, descreve como a donzela pura, submissa, doce, emocionalmente controlada, representa o feminino idealizado, mas incompleto. A individuação feminina nesse contexto exige um rompimento com essa imagem. Exige que a mulher enfrente o desconforto social que virá quando ela deixar de ser agradável e passar a ser verdadeira. O preço por ser você mesma em uma cultura que espera submissão é ser chamada de egoísta. A boa menina, portanto, não se apaga sozinha. Ela é treinada, celebrada e mantida apagada por estruturas que não sabem lidar com mulheres que dizem não, que ocupam espaço, que não se explicam para existir. E quando ela começa a acordar, o mundo reage com estranheza, como se algo tivesse saído do lugar. Mas o que saiu do lugar, na verdade, foi a mentira de que, para ser amada, ela precisa desaparecer. O desespero silencioso e o chamado à autenticidade. O que fazer quando ser você mesma significa correr o risco de não ser mais amada? Essa é a ferida invisível que habita o centro da boa filha. Ela não desapareceu porque quis, ela desapareceu para pertencer. E quanto mais foi elogiada por esse desaparecimento, mais difícil se tornou voltar. Sartre nos lembra que somos moldados pela percepção alheia. Mas o que acontece quando essa percepção exige que deixemos partes essenciais de nós do lado de fora? Quando a aceitação depende de uma versão editada do nosso ser, surge então o paradoxo central. Se eu for quem sou, corro o risco de ser rejeitada. Mas se eu me adaptar para ser aceita, deixo de ser eu. Kierkegaard chamaria isso de desespero silencioso, o estado de alguém que vive como um reflexo e não como uma essência. O maior desespero é escolher ser alguém diferente do seu verdadeiro eu. Rompendo o pacto silencioso. A boa filha torna-se uma especialista em leitura social. Ela antecipa, ajusta, modula, mas o que parece empatia muitas vezes é medo. Medo de romper, medo de ser julgada, medo de estar sozinha. A autenticidade nesse cenário não é apenas difícil, é perigosa. Ela ameaça o equilíbrio relacional, desestabiliza vínculos e desmascara convenções. Ser autêntica exige suportar o desconforto de não agradar. E por isso, muitas seguem sendo agradáveis, mesmo sentindo-se irreconhecíveis por dentro. Esse é o ponto cego do elogio à mulher fácil de lidar. Ela não complica porque aprendeu que ser clara demais é ser inconveniente. Ela não exige porque aprendeu que ter necessidades é ser fraca. Ela não reage porque aprendeu que mostrar dor é ser demais. Mas a ausência de conflito não é paz, é apenas um pacto silencioso. Eu desapareço um pouco e vocês me amam por isso. O paradoxo da boa filha é, portanto, uma tragédia existencial. Ela aprende a ser tudo para todos, menos para si mesma. E quanto mais cedo ela entende isso, mais difícil se torna aceitar, porque agora ela não sabe mais se o afeto que recebe é por quem ela é ou por quem aprendeu a ser. O despertar e o caminho para a individuação. Há um momento, às vezes pequeno, às vezes devastador, em que algo dentro da boa filha desperta. Não é raiva nem rebelião, é reconhecimento. Ela percebe que, por mais que sua vida funcione por fora, por dentro, tudo está desabitado. Ela cumpre tarefas, responde mensagens, cuida de todos, mas ao final do dia sente que não há ninguém ali para cuidar dela. E pior, nem ela mesma sabe mais como fazer isso. Esse é o ponto de inflexão. A vida construída com base na adaptação começa a não sustentar mais o peso do silêncio. O corpo cansa, a mente dispersa, a alma murcha. E então surge a pergunta:
que já esteve ali o tempo todo, mas que agora vem com urgência. Quem sou eu quando não estou agradando ninguém? Na psicologia analítica, esse é o chamado para a individuação. O processo de tornar-se aquilo que se é na totalidade. Não a filha boa, nem a rebelde, mas a mulher inteira. Individuação é a dolorosa e corajosa travessia de voltar a ser quem sempre foi. Desaprender e reconstruir. Esse processo exige desaprender. Desaprender a pedir desculpas por sentir. Desaprender a medir cada palavra. Desaprender a viver como reflexo do desejo alheio. Exige dar voz à sombra, não como inimiga, mas como parte legítima do ser. Exige acolher a raiva, o cansaço, o desejo, o não. E, sobretudo, exige construir um espaço interno onde não seja preciso ser perfeita para ser amada. Esse despertar não acontece de forma teatral. Às vezes começa com um não sussurrado, com uma escolha simples feita por si mesma, com a recusa de justificar algo que não precisa de justificativa. Pouco a pouco, ela deixa de pedir permissão para existir, e nesse gesto silencioso, mas revolucionário, começa a habitar a própria vida. Ela ainda será doce, mas não porque precisa. Ela ainda será empática, mas com limites. Ela ainda será amável, mas agora sem desaparecer. O mundo talvez estranhe essa nova presença. Talvez critique, se afaste, estranhe a firmeza. Mas pela primeira vez, ela não negocia mais o seu centro em troca de pertencimento, porque agora ela pertence a si mesma. Ser fácil de amar não é o mesmo que ser conhecida. Ser agradável não é o mesmo que ser autêntica. Se você se reconheceu neste vídeo, talvez já tenha começado a despertar. E mesmo que ainda não saiba como seguir, há um primeiro passo que pode mudar tudo. Parar de pedir desculpas por existir inteira. Aos poucos, com coragem e compaixão, a menina que desapareceu vai voltando. Não mais para caber nos outros, mas para finalmente habitar a si mesma. E você? Em que momento sentiu que precisava sumir para ser amada? Compartilhe nos comentários. Sua história pode ser o espelho que outra pessoa está precisando. E para continuarmos essa jornada de autodescoberta e empoderamento, no próximo vídeo exploraremos as ferramentas práticas para integrar a sombra, para abraçar a imperfeição e para construir relacionamentos autênticos e significativos. Qual é o maior medo que a impede de se libertar do falso self? Deixe sua resposta nos comentários e junte-se a nós no próximo vídeo para desvendarmos juntos os segredos da autenticidade. Agradeço profundamente por sua companhia nesta jornada. Sua presença e seu engajamento são a maior motivação para continuarmos a criar conteúdos que inspirem e transformem vidas. Se este vídeo ressoou com você, peço que deixe o seu like, compartilhe-o com outras mulheres que precisam ouvir esta mensagem e inscreva-se em nosso canal para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Juntas podemos construir um mundo onde cada mulher se sinta livre para ser quem realmente é.